vai tratar sobre o selo de Deus. E também vamos tratar um pouquinho acerca da marca da besta, o selo da besta, o sinal da besta. E como isso está diretamente ligado a nós nos dias de hoje. E como é que podemos agir ou nos posicionar mediante toda esta situação. Nós podemos perceber que esses 4 anjos, na verdade, estavam protegendo a terra, guardando a terra. Porque, de acordo com os versos bíblicos, quando o assunto é profecia, é necessário, como já dissemos no nosso primeiro encontro, fazer uma avaliação de algumas palavras para entender melhor o texto. Ventos em profecia quer dizer guerras, conflitos, catástrofes. E nós podemos perceber que quando os anjos estão posicionados nos 4 cantos da terra, esses anjos, eles estão segurando os 4 ventos. Logo, eles estão protegendo a terra, segurando a terra de sofrer uma calamidade ainda maior. Você pode perceber que esses anjos desempenhando o seu papel de atuação de acordo com o que Deus estava pedindo. E cada um deles segurando a ira de Satanás. É Satanás quem está querendo fazer com que tudo chegue ao seu final de uma maneira trágica, de uma maneira terrível, para fazer com que nós, por esse motivo, por esse meio, percamos a fé, a esperança e até mesmo a nossa salvação. Muito bem, só que no contexto da leitura, nós percebemos que um 5º anjo entra em cena. Percebemos que um 5º anjo, ele aparece e ele é introduzido na história juntamente com João. E esse 5º anjo, ele desempenha um papel muito interessante. E esse 5º anjo, ele clamou, verso 3, dizendo assim: não soltem os ventos, segurem um pouco mais. Veja, 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, prestes a soltá-los, quando do céu vem um 5º anjo. E esse 5º anjo diz para os outros 4, segurem um pouco mais, não soltem, porque ainda precisamos desempenhar uma tarefa. E qual a tarefa? Selar o povo de Deus. Sabe, queridos, quando você vai ao supermercado, e principalmente as nossas irmãs que aqui estão, quando vão ao supermercado para fazer a compra e levar para a sua casa os produtos tanto de alimentação como de higiene e limpeza, basicamente se leva em consideração a marca, o selo, a identificação daquele produto. E alguns produtos, eles receberam sobre si um selo tão marcante que este selo absorveu aquele produto de tal forma. Quer ver um exemplo? Você vai ao supermercado, e você não fazendo aqui propaganda de nenhuma marca, mas se você vai ao supermercado e você quer um produto para arear as suas panelas, geralmente se pensa no Bombril, mas não é Bombril o nome daquele produto. Muitas vezes, por uma opção de preço melhor, você até leva uma outra marca, mas ao comunicar, você diz que você está utilizando o Bombril. Ou quando os homens querem se barbear e as nossas irmãs se depilarem, alguns buscam nos supermercados ou nas mercearias um produto para tal. E muitas vezes se diz assim, olha, vai lá e compra uma Gillette. Mas não é Gillette o nome daquele produto. Aquele produto chama-se lâmina de barbear. Mas a marca Gillette, ela impactou tanto, ela gravou tanto aquele produto em si, que já não se leva mais em consideração o nome do produto, mas se leva em consideração o selo, a marca que ele recebeu, de tal forma que você já confundiu a marca com o produto, entendendo que ambos são uma só coisa, uma só marca. Num tempo passado foi criado um queijo cremoso, e dado a ele o nome de catupiry. E então muitas pessoas começaram a intitulá-lo como catupiry, mas é um queijo cremoso. Até que uma empresa resolveu patentear e disse, bom, esse produto aqui realmente agora é catupiry, mas o seu nome original é um queijo cremoso. E você percebe que os produtos têm seus selos. E você leva para casa os produtos tendo como base a sua marca. Não, eu vou levar este aqui porque eu estou acostumado com essa marca. Estou acostumado com esse selo. Esse selo diz para mim se o produto é bom ou se o produto é mau. Se o produto serve ou se o produto não serve. Esses dias lá em casa, a Lu, ela no supermercado, ela comprou um detergente para
a higiene ali da nossa louça, e ela na correria pegou uma marca da qual ela não estava acostumada. Pela primeira vez ela pegou aquela marca, e ela não se adaptou. E ela disse, olha, eu achei que fosse tal produto, tal marca, e eu peguei errado. Nunca mais eu vou comprar esse daqui, porque eu não me adaptei com esse. Sabe, queridos, quando o assunto é salvação, eu quero que você entenda que nós, seres humanos, seremos selados, estamos sendo selados, tal qual são selados os produtos. Não que passemos a nos considerar como mercadorias, muito pelo contrário, mas é pelo fato de que é importante que uma identificação seja colocada em nós, para mostrar de maneira muito firme, muito clara, a quem nós servimos. Porque no dia de hoje, você, se não for pelo selo de Deus, você terá dificuldade de identificar aquele que de fato serve ao Senhor ou não. Porque hoje em dia, muitos estão falando em nome de Deus. O jogador de futebol faz o gol e ele corre, levanta a sua camisa e abaixo está ali uma inscrição falando do seu amor a Jesus. Você vê um ator, uma atriz, você percebe que muitas pessoas hoje se levantam dizendo, eu amo o Senhor, eu sirvo o Senhor. Acontece que dizer é uma coisa, e viver realmente aquilo que é dito é outra coisa. Só que nós temos dificuldade de fazer essa separação, e Deus não tem. Mas para isso Deus ele está identificando aqueles que de fato fazem parte da sua família, assim como estudamos no texto de ontem. Aqueles que de fato serão buscados por Deus e levados por Ele para o céu. Mas vamos avançar. Onde está o selo de Deus? Já entendemos que precisamos ser selados. Mas onde está o selo de Deus? O selo de Deus está em sua lei, de acordo com o que está registrado no livro de Isaías, o capítulo 8, o verso 16. Ali está o selo de Deus, na sua lei. Na verdade, a lei de Deus, a estrutura da lei de Deus, ela é apresentada para nós como o grande divisor de águas, como o grande produto que faz a separação. Quando Deus, amor é uma palavra abstrata, uma palavra que você não tem como tocar, sentir, medir, avaliar, mas Deus ele materializou o seu amor por nós, permitindo que Jesus viesse a esse mundo e morresse em nosso lugar. E como é que nós materializamos o nosso amor para com Deus? É quando colocamos em prática aquilo que Deus nos pede através da sua lei. Assim nós materializamos o nosso amor para com Deus. Jesus mesmo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pois vamos adiante. E o selo de Deus, ou sua marca. Ezequiel, capítulo 20, o verso 20. Esse texto, eu faço questão que abramos a nossa Bíblia para ler exatamente as palavras que aí estão registradas. Ezequiel, capítulo 20, o verso 20. Você que está em casa também, você pode abrir sua Bíblia e você pode acompanhar conosco. Ezequiel, capítulo 20, o verso 20. Muito bem, Ezequiel 20, 20 diz assim: santificai os meus. Vamos falar com mais força para que o nosso querido que está em casa possa te ouvir. Santificai os meus, pois servirão do quê? Entre mim e vós, para que saibais que eu sou quem? Vosso Deus. Queridos, aqui está o grande divisor, ou aqui está aquele produto que faz a distinção. Por que aquela lâmina de barbear sobressai sobre as outras? Por que aquele detergente em especial sobressai sobre os outros? Por que aquela lâmina de barbear é mais comprada do que as outras? O selo, a sua marca, a sua identificação. Agora, quando se olha para a humanidade, são todos iguais? É evidente que não. Porque nesse mundo só existem dois grupos de pessoas. Aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Ou aqueles que amam a Deus e colocam em prática aquilo que Deus pede, e aqueles que não amam a Deus e por isso não colocam em prática aquilo que Deus pede. Então Deus ele dá para nós a estrutura do decálogo, a lei, os 10 mandamentos. Esta é a estrutura da marca, do selo, da identificação de Deus. Agora existe um item em especial nesse selo
que é com certeza o ponto alto, o quarto mandamento, o santo sábado do Senhor. Olha o verso que aqui diz aí: santificai os meus sábados, para que ele possa servir como sinal. Ou seja, para que eu identifique aquele que serve ao Senhor, eu preciso ver nele essa característica bem apresentada. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo, minha querida? É importante que quando você olha para uma pessoa, você consiga enxergar nela o seu selo, aquilo que lhe caracteriza, aquilo que lhe identifica. Pois assim fica claro, fica evidente quem faz parte da família de Deus e quem não faz parte da família de Deus. Mas vamos adiante. Muito bem, o selo, propriamente dito, ele tem uma estrutura, uma característica, ele tem uma identificação, um nome, ele tem ali, quando você vê um selo, principalmente aqueles de carta que nós enviamos, e algumas pessoas são colecionadores de selos, os selos têm essas características. Ele tem ali o nome, o cargo, o território, ou seja, a área de atuação. E o selo de Deus também tem todas essas características, porque quando você lê o quarto mandamento lá em Êxodo 20, os versos de 8 a 11, você encontra muito bem claro o nome de Deus, você encontra a informação de que Ele é nosso Criador e também o fato de que Ele atua por todo o universo. Então, o selo de Deus, ele está de forma completa sendo colocado sobre o seu povo. Muito bem, vamos avançando. Todos os filhos de Deus deveriam guardar o sábado, porque essa é a ordem, esse é o pedido, esse é o convite. Você é meu filho, isso precisa ficar evidente, e a evidência disso está na guarda, na observância dos mandamentos do Senhor. E você? Você está sendo identificado pelo mundo como aquele que é filho de Deus, por ser também um guardador do sábado, por colocar em prática aquilo que Deus lhe tem pedido? Eu me lembro quando eu trabalhava, uma pessoa dizia assim: não, liga lá para o teu pastor, você precisa ficar um pouco mais hoje no serviço, e o teu pastor vai te liberar. E eu disse: minha querida, mas não tem nada a ver com o meu pastor, tem a ver com o meu Deus. E se o meu Deus me pediu isso, eu não posso quebrar aquele acordo, aquele pacto que eu fiz com o meu Deus. Este é o sinal, este é o selo, é isso que identifica. Quem guardou o sábado? Vamos fazer uma viagem pela Bíblia e vamos avaliar rapidamente quem guardou o sábado. Evidentemente que Deus foi o primeiro para dar o exemplo. Adão e Eva guardaram o sábado, Abraão guardou o sábado, os profetas, Isaías, Israel, o próprio Jesus, a Virgem Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, Paulo guardou o sábado, e as mulheres, aquelas mulheres que foram ungir o corpo de Jesus, e estava chegando a hora do pôr do sol, e elas deixaram o corpo de Cristo ali na tumba, foram para a sua casa e retornaram no domingo pela manhã para dar sequência naquele momento de preparar o corpo de Cristo, quando então se defrontaram com a realidade de que ele havia ressuscitado. Sabe, queridos, Atos, o capítulo 5, verso 29, diz assim: olha, nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, importa obedecer a quem? A Deus. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E nós precisamos ter essa informação muito clara em nossa cabeça. Sabe, queridos, e o sábado do Deus vivo, todo-poderoso, o sinal que está registrado em Apocalipse, em Ezequiel, em Êxodo e em toda a Bíblia, ele é observado do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Quando você lê ali o livro de Gênesis, houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, é importante que você entenda, compreenda um pouquinho da mentalidade de quem escreveu a Bíblia, para que você possa entender o que ele está querendo dizer. Na ocasião, a parte houve tarde e manhã eram as informações utilizadas para fazer referência às 12 horas, o período claro, e às 12 horas, o período escuro. Houve tarde, período escuro. Manhã, período claro. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Ou seja, houve a noite, houve o dia, completou-se o primeiro ciclo de 24 horas. Então o dia começa no pôr do sol. E ele só encerra no ocaso do sol. No momento em que o sol está se pondo, nós então percebemos que está havendo uma mudança de um dia para o outro. É assim a estrutura bíblica, é assim a mentalidade divina.
mas o mundo em que vivemos está completamente desestruturado quanto a essa questão. Por exemplo, nós dizemos que o nosso culto, esse que estamos realizando agora, é o culto de domingo à noite. Mas não é o culto de domingo à noite. É o culto de segunda-feira à noite. Porque, de acordo com a mentalidade bíblica, o domingo já se foi há algumas horas. Estamos vivendo as primeiras horas da segunda-feira. O dia não muda à meia-noite. Como uma invenção criada com um objetivo muito específico. E que você vai entender logo mais nessa série. Por que isso tem acontecido? Nos temas futuros, você vai perceber a ação direta do inimigo para fazer com que algumas coisas se tornassem prática da humanidade e que hoje são realizadas sem nem ao menos imaginar o porquê dessas coisas. Lembro-me que quando apresentei na escola uma carta do meu pastor para não estudar na sexta-feira à noite, e a diretora da escola leu aquela carta e ela disse: Gilberto, mas não tem nenhum problema, porque as nossas aulas aqui encerram às 11h30, você ainda tem meia hora para chegar em casa, de forma que você vai receber no sábado à meia-noite lá na sua casa. E eu disse: minha querida, mas a senhora não compreende. E então eu expliquei a ela a questão de que o dia não muda à meia-noite, mas o dia muda na hora do pôr do sol, de acordo com o ensinamento bíblico, de acordo com a orientação da palavra do nosso Deus. Muito bem, neste dia, Deus, ele descansou, ele abençoou e ele santificou. O santo sábado não é um dia comum. 6 dias trabalharás, diz o Senhor, mas o 7º dia, ele é santo, ele é abençoado. E este dia é para o teu descanso físico, mas para o teu exercício espiritual. Todo dia você deve estar conectado com Cristo. Lá no serviço, conectado com Cristo. Na escola, conectado com Cristo. Mas o santo sábado é diferente. Porque você se desliga de todas essas coisas seculares e você se concentra única e exclusivamente na adoração a Deus e conectado com Cristo de uma maneira diferente. Uma amiga certa vez, não compreendendo o que fazemos no sábado, disse: mas no sábado vocês esquentam comida? No sábado vocês comem? Como é que é? Me explica tudo isso. E eu tive a alegria de explicar a ela como é que nós devemos nos comportar no dia de sábado. Essa é a orientação de Deus. Esse é o conselho divino. 7 dias, mas apenas um é separado, é abençoado e é santificado pelo nosso Deus. E aí você pode perceber que o santo sábado, ele é o grande divisor de água, ou de águas, entre aqueles que amam a Deus e colocam em prática aquilo que Deus pede, e aqueles que não amam a Deus suficientemente, a ponto de não terem fé para colocar em prática essa questão. Algumas pessoas dizem assim: não, mas e como é que vai ser o emprego? E se o meu chefe não me liberar? Olha, eu estou desempregado, mas se eu conseguir um emprego que justamente me pede o sábado, eu vou dizer não. Sabe, meu querido, sabe, minha querida, quando Deus precisou materializar o amor dele por você, ele permitiu que Cristo viesse e morresse em teu lugar. E quando nós precisamos materializar o nosso amor para com Deus, nós não podemos ter dúvidas acerca de que ele vai cuidar de nós. É ele quem vai prover os meios, os recursos, as formas. Quando trabalhador numa empresa secular, nunca precisei trabalhar no dia de sábado. Fui ameaçado uma infinidade de vezes. Tais como: se não vier no sábado, ou se não ficar até a sexta-feira tal hora, você estará demitido. E fiquei 10 anos naquela empresa, porque Deus ali me sustentou até o dia em que ele entendeu que eu deveria seguir para o seminário e ali me preparar para ser o vosso pastor. Eu posso dizer a vocês, não por teoria, mas na prática, Deus não nos abandona, ele abre os meios, ele abre as portas e ele proporciona condições para tal. Se de repente esta empresa fechar-lhe as portas, não tenha medo, Deus tem muitas outras portas para serem abertas para você. Acontece que em alguns momentos Deus, ele vai avaliando a sua fé e a sua condição de estar na presença dele, de estar ligado a ele. Por esse motivo, meu querido, minha querida, você não deve temer. Faça aquilo que Deus lhe pede e você não vai se arrepender. E nós podemos perceber que ao longo da Bíblia, desde a criação, Deus tem colocado o sábado como sendo um fio de ouro que marca toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fazendo a diferença entre os seus adoradores e aqueles que não são os seus adoradores. E é possível perceber hoje que muitas pessoas se levantam para falar da Bíblia,
Algumas estão diariamente na televisão, mas não conseguem compreender ou aceitar essa questão. E por esse motivo, isso os desabilita como sendo representantes de Deus. Isso os desabilita de serem representantes de Deus. E talvez eu esteja falando para alguém aqui no auditório ou lá em sua casa que tem no seu coração guardado um carinho muito grande por uma personalidade A, B, C ou D que diariamente vai para a televisão falar da Bíblia. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que o Santo Sábado do Senhor é o divisor de águas. Nenhum pastor, nenhum ser humano está acima da Bíblia. Se a Bíblia diz, este é o caminho, nós devemos andar por ele. Nós temos como costume colocar em prática o que nós chamamos de o assim diz o Senhor. Mas eu conheço algumas pessoas que, invertendo um pouco a ordem das palavras, eles estão totalmente estruturados no o assim diz o pastor. Eu sou pastor e vocês estão mais do que credenciados e habilitados para não levar em consideração as minhas palavras, uma vez que as minhas palavras não estejam em harmonia com o texto sagrado. Tanto a minha, como de qualquer outro pastor que se levante para falar, quer seja nesse auditório, quer seja na televisão ou em qualquer outro lugar. Mas para que você possa ter condições de avaliar se o que está sendo dito procede ou não, você precisa conhecer a Bíblia. Pois conhecendo a Bíblia, você terá condições de avaliar se o mensageiro ou a mensagem que está diante de si, esta é digna ou não, se essa deve ser utilizada ou não. E somente assim é que Deus vai poder te ajudar fazendo essa diferenciação. Muito bem, já avaliamos essa questão. Durante o deserto, Deus foi muito claro. Vou te dar o alimento todos os dias, mas durante a semana, normalmente, pegue apenas uma porção. E quem pegava 2 porções, no dia seguinte aquele alimento se estragava. Mas quando chegava na sexta-feira, a ordem era, peguem 2 porções, uma para hoje e a outra para amanhã. E milagrosamente a porção do dia seguinte não se estragava. Deus cuidava daquele povo e Ele cuida de nós também. No Sinai, você pode perceber que quando Deus apresenta a lei para Moisés, Deus é muito claro. O decálogo, as 10 leis, mas o sábado, ele recebe um carinho especial de Deus. O sinal entre Deus e seu povo, aquilo que faz a diferença. Sabe, queridos, Cristo Jesus, ele se relacionou com o sábado de maneira extraordinária. Isso fez com que algumas pessoas se levantassem contra ele. Ele foi muito claro ao dizer, olha, não vim revogar nem a lei, nem os profetas. Ele foi claro ao dizer, é lícito fazer o bem no dia do sábado. Cristo disse isso. E é por isso que os nossos jovens vão no asilo no sábado, para fazer bem aqueles queridos irmãos e irmãs que estão lá, já não estão mais no convívio da sua família, e alguns deles não recebem visitas de outras pessoas. E no santo sábado do Senhor, a nossa juventude está lá, cantando, alegrando o coração daqueles velhinhos que de outra forma não teriam esse momento tão gostoso. No santo sábado do Senhor, é lícito fazer o bem. Você pode perceber que os apóstolos observaram o sábado, e eles eram muito claros nessa questão. E há muitos textos que falam sobre isso. Você pode perceber, meu querido, que o sábado, ele é um sinal perpétuo de Deus para nós, o seu povo. E se engana quem pensa que isso não é tão sério. Se engana quem pensa que isso não deve ser levado em consideração da forma como estamos apresentando aqui. Olha só o que a senhora White diz no livro Testemunhos, volume 6. O sábado é o sinal da obediência. Obediência. Aquele que de coração obedece ao 4º mandamento, obedecerá toda a lei. Ele é santificado através da obediência. Ah, meu querido. Ah, minha querida. Eu sei que em alguns momentos, você talvez seja como eu, pensando que se você não tiver no controle de cada detalhe da sua vida, as coisas não irão dar certo. Coloca essa questão nas mãos de Deus e descansa no Senhor. Deus não vai te deixar passar necessidade. Ele não vai te envergonhar. E eu vou te dizer que qualquer dinheiro que você ganhe, não levando em consideração esse pedido de Deus, esse dinheiro, ele até passa pelas suas mãos, mas ele não fica, porque não é um dinheiro abençoado.
Uma vez um irmão meu me chamou: Gilberto, vem aqui no meu ateliê, ora por mim. Meu irmão, ele mexe com carnaval. E ele me dizia agora, segunda-feira passada, do convite que recebeu, inclusive para fazer o carnaval da China. É uma grande personalidade nessa área e isso traz muita tristeza ao coração da família. Mas ele me dizendo assim: ora por mim porque olha só o meu ateliê, olha só o meu local de trabalho. Milhares e milhares de reais passam na minha mão todo mês. E se você me pedir R$1 agora para eu te emprestar, eu não tenho. Estou com dificuldade de pagar as minhas contas. Eu disse: meu irmão, mas como é que eu vou orar pedindo a bênção de Deus para aquilo que Deus já amaldiçoou? Não adianta quanto dinheiro você ganha aqui, meu querido. A sua vida não vai prosperar. Sabe, querido, não vale a pena em nenhum momento ter um único real na sua mão, sendo que este real não tem a bênção divina. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Mas se você confiar no Senhor e permitir que Ele conduza todas as coisas, o teu pão, ele será certo. Ele não vai faltar. Os seus filhos, eles não irão passar necessidade. E quando você é fiel no Senhor, Ele multiplica aquilo que você tem em suas mãos. Ele mesmo é quem diz: sede fiel no pouco, e no muito eu vou te colocar. Sabe, queridos, não esteja preocupado em estar cercado pelo muito, sendo que este muito não tem a bênção de Deus. De nada vai te adiantar. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele vai fazer por você. Não tenha medo, porque Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. E olha só, você precisa entender que no sábado é o dia de você poder estar com a sua família e dedicar um momento especial para ela. E foi por isso que quando cheguei aqui a Rio Grande, há 3 anos e meio aproximadamente atrás, eu fiz uma proposta para todas as igrejas: não vamos ter reunião de comissão nos sábados, porque o sábado nós precisamos permitir que haja espaço, haja momento de estarmos com a nossa família. É claro que num momento ou no outro estamos reunidos e quase que o dia todo, mas é importante que você reserve tempo no santo sábado para sair com sua família e fazer um culto de pôr do sol diferente, fazer um piquenique. Venha para a igreja e traga os sanduíches para o carro, traga as frutas para o carro, e quando acaba o culto, pega a tua família, vai para um lugar tranquilo, um lugar pacato, e passa ali aqueles momentos agradáveis com a sua família, chama uma família amiga, e você vai ver como será diferente aquele dia. O sábado não é o dia de se preocupar com as contas para pagar, com os problemas para resolver. O sábado é o dia de passar na presença de Deus. E deixa eu dizer uma coisa mais, e agora eu quero falar diretamente para os pais. Pai, se você não está educando o seu filho pequeno a como se comportar no dia de sábado, quando ele se tornar jovem e adulto, talvez ele vá ter problema de colocar isso em prática na vida dele. Tenha compreensão dessa questão e faça isso agora. E talvez muitos de vocês que são adultos hoje estão tendo dificuldade de fazer isso porque não receberam essa base quando pequenos. Mas confia no Senhor, busca o Senhor e Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Eu nunca vi Deus desamparar um único filho quando este filho procura fazer tudo aquilo que esse Deus pede. Sabe, queridos, justificados nós somos pela fé quando colocamos em prática aquilo que Deus tem reservado para nós. Ezequiel, capítulo 20, o verso 20. Eu quero ler de novo. Santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Esse é o sinal de Deus. Esse é o selo de Deus. Mas o selo do inimigo também existe. Porque ou seremos selados por Deus, ou seremos selados pelo inimigo de Deus. E se o selo de Deus é o sábado, o selo do inimigo é o domingo. Nos próximos estudos nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão. Mas eu quero que você saiba que o inimigo também tem o seu selo. E o selo do inimigo é justamente nos fazer pensar que o sábado do Senhor é um dia comum, é um dia qualquer. Mas o domingo não, é um dia sagrado. O domingo é um dia especial. E quando você vai para a Bíblia, você não encontra um único verso que sustenta essa teoria. Um único verso para dizer assim: não, mas eles estão com a razão. Não existe. Na verdade, apenas essa teoria está baseada em tradições. Desde que Constantino se converteu,
uma série de teorias, de uma série de tradições tem sido misturado com a palavra de Deus a ponto de fazer com que muitas pessoas pensem que o dia de adoração ao Senhor não é mais o Santo Sábado. Eu ouvia um tempo atrás numa rádio uma grande personalidade do mundo evangélico, se é que assim podemos chamá-lo, dizendo assim: é verdade que nós temos que guardar um dia, claro que temos. Mas se você é um pai de família e tem o seu emprego e trabalha justo no dia de sábado e a tua folga é a quarta-feira, esse é o teu dia santo. Se de repente a tua folga é na quinta, então é quinta-feira que é o teu dia santo. Se você der a sorte de ter o seu dia de folga no dia de sábado, tudo bem. Como é que alguém pode se levantar com a Bíblia nas mãos e poder fazer tal declaração, sendo seguido por milhares e milhares de pessoas no Brasil e também fora do Brasil? Você pode perceber que o inimigo está criando uma estrutura de tal forma que essa estrutura tem feito com que o mundo pense justamente diferente daquilo que Deus quer que o mundo pense. E é por esse motivo que você que está aqui nessa noite, você que está conectado conosco em sua casa, você precisa se basear não na palavra de homens, mas você precisa se basear na palavra de Deus. Se Deus está te dizendo faça, então faça. Se Deus está te dizendo não faça, então não faça. Confia na palavra do Senhor. Confia na mão protetora do Senhor. E Ele vai te abençoar. Ele vai te proteger. E Ele não vai te deixar desamparado. Davi mesmo dizia: fui moço e agora sou velho, e jamais eu vi um justo mendigando, pedindo esmolas, buscando de maneira desesperada e vergonhosa por fazer tudo aquilo que Deus pede. Deus não vai te abandonar. Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo, minha irmã. E você precisa ficar firme nas promessas do Senhor, porque o Santo Sábado, ele é o sinal entre aqueles que servem a Deus, entre aqueles que estão se colocando em condições para fazer parte da festa das bodas do Cordeiro. Mas para os que não o colocam em prática, ele também é o sinal. Não ele, mas o domingo. O sinal daqueles que estão se posicionando contra Deus. Estão se posicionando contra a estrutura que Deus tem elaborado para a minha e para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que em Cristo Jesus você seja mais do que vencedor. E que pela força de Deus você tenha condições de se levantar como um homem que foi selado por Deus. O quinto anjo entra em cena dizendo aos demais: não soltem os ventos, não soltem as calamidades, não soltem a destruição, porque nós ainda precisamos selar os filhos de Deus, os servos de Deus. E a pergunta que faço é: por acaso nessa noite existe um filho ou uma filha que ainda não recebeu o selo e que este anjo precisa selar? Se você é um dentre estes, então permita que ele te sele o mais rápido possível. Por que te demoras? Por que postergas? Deixe que Deus seja o número 1 na sua vida e você não vai se arrepender. Com esse pensamento eu quero convidar a todos a se unir num só canto. O hino 274, firme nas promessas do Senhor. Você que está em casa, você pode cantar conosco também. Firme nas promessas do Senhor. É isso que devemos ser. Ao som da música, nos coloquemos em pé e cantemos com grande alegria essa bela canção. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Fim das tempestades deste meu lidar.
firme nas promessas de Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos porque na tua presença nós nos encontramos e entendemos que a lei, o Santo Sábado, é o selo, é o diferencial, é a marca, é aquilo que distingue os teus filhos daqueles que não querem se posicionar como teus filhos. Portanto, nos abençoe, Pai. Nos abençoe para que possamos colocar em prática aquilo que tu dizes, não aquilo que um homem diz. E que as nossas palavras possam ser ouvidas e aceitas, uma vez que esta esteja baseada na tua palavra. Salva-nos para o teu reino, Pai. Perdoe os nossos pecados, nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que